Olá, este é o nosso trabalho da disciplina de Métodos Quantitativos em Psicologia. E o tema abordado por nós do grupo 2 será média, desvio padrão, erro padrão e P. Os integrantes do nosso grupo são os seguintes que aparecem na tela. O material escolhido foi o Mapa da Violência 2015, Homicídios de Mulheres no Brasil, primeira edição, Brasília 2015, da editora Flasco Brasil, e do autor Júlio Jacobo. Nesse sentido, analisaremos o gráfico 4.1, que pode ser observado a seguir. Ele retrata o ordenamento das capitais segundo taxa de homicídios de mulheres por 100 mil no Brasil e no ano de 2013. No gráfico apresentado, o eixo das abscissas representa as capitais do Brasil, e o eixo das ordenadas informa a taxa de homicídios femininos a cada 100 mil mulheres no ano de 2013. É possível observar também que a maior variação entre as taxas ocorre entre as capitais Vitória e São Paulo, sendo ela de 9. Também analisaremos os dados da tabela 4.2 do material, que mostra as taxas de homicídio de mulheres por 100 mil por capital e região, de 2003 a 2013, no Brasil. Para a análise, nos interessa a coluna referente ao ano de 2013 e as capitais. Em primeiro lugar, abordaremos o tema média e desvio padrão. O princípio, a verdade está no meio, baseia-se no pressuposto de que o padrão a ser encontrado está em um valor central, nesse caso, a média. O valor apresentado, 7.1, revela o padrão dos dados de feminicídio nas capitais brasileiras no ano de 2013. Nesse contexto, com o desvio padrão, podemos observar o quanto os dados da amostra se afastam do meio. No caso, o valor calculado foi aproximadamente 2.4, relativamente baixo, o que demonstra que o todo analisado não apresenta uma grande discrepância em relação à média. Em segundo lugar, abordaremos o erro padrão. Primeiramente, é fato que o erro amostral ocorre sempre que não há um número infinito de dados na amostra. Nesse sentido, o erro padrão é a quantificação do erro amostral. Tudo que desvia do meio é considerado erro, e nessa perspectiva existem 4 tipos possíveis, dos quais ressaltamos o último. Todo estudo com uma quantidade finita de amostras apresenta um erro amostral, e para quantificar esse erro utilizamos o índice do erro padrão, conforme já foi abordado. Quando o número de amostras é infinito, o erro padrão é zero. Por outro lado, quanto menor for essa quantidade, maior é o erro. Logo, como nosso gráfico possui apenas 27 amostras, considerando-nas como sendo estados brasileiros, o erro padrão é grande, 0,46. Finalmente, abordaremos o valor P. Como o valor P não é trabalhado no nosso exemplo, fizemos um teste de hipótese para a média de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes no Brasil, 5.5. que apresenta valor diferente da média das capitais. A hipótese nula é a de que a média no Brasil equivale a 5.5, e a hipótese alternativa é de que a média não equivale a 5.5. O valor obtido foi de 0,99, e por ser um valor maior que 5%, não rejeitamos a hipótese nula. Sendo assim, chegamos às seguintes dúvidas. Primeiro, há algum problema em calcular média, desvio padrão, erro padrão e valor P, tomando como base taxas ao invés de números absolutos? Segunda, tendo em vista que o valor P é uma grandeza que visa comparar dois tratamentos feitos pelos pesquisadores, tivemos dúvidas em como calculá-lo em relação aos dados analisados, já que teríamos que ter outro tratamento dado aos dados colhidos para efeitos de comparação. E terceiro, se a média amostral 5.5 é diferente da taxa referente a todas as capitais do Brasil, 7.1, podemos dizer que a média é o valor verdadeiro, se é que assim podemos afirmar? Assim, chegamos ao fim da nossa apresentação. Obrigada pela atenção.